E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade a essa série de vídeos, né? A gente falou no primeiro vídeo sobre os fundamentos artísticos e hoje eu quero falar um pouco sobre os aspectos dos estudos e principalmente quais as escolas que existem e qual que é o grande diferencial delas, né? Como eu falei no primeiro vídeo, eu sou o Luiz Celestino, sou fundador do Brushwork Atelier, que é um blog que no último ano vem realizando um trabalho de informar, de discutir, de incentivar também a discussão artística aqui no Brasil, né? Eu mostro um pouco mais dos meus trabalhos no primeiro vídeo, então quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá. Então no vídeo 1, o que a gente falou? Só recapitulando rapidamente, a gente discutiu principalmente essa questão eu adoraria que meu trabalho tivesse essa qualidade, falando de trabalhos de grandes artistas. E aí a gente chega na questão de o que é um grande trabalho, o que realmente faz a diferença num trabalho. E aí a gente percebe que não existe fórmula mágica, né? Existem aqueles aspectos que são mais subjetivos, que são mais intrínsecos do artista, a forma como ele vai organizar os elementos, o tema que ele vai escolher, a forma como ele vai representar esse tema. Mas também existem muitos aspectos objetivos na prática artística, né? E principalmente para quem está no começo, esses serão muito mais fáceis de assimilar e trarão um resultado muito mais rápido. Mas ao mesmo tempo, o que vai fazer o diferencial mesmo e mostrar quem você é e aos poucos ir te colocando nesse meio é a parte subjetiva, né? Então vale a pena começar intercalando os dois, mas também sabendo que existe essa distinção e que nos aspectos subjetivos vai levar muitos anos para você começar a ter realmente esses resultados mais expressivos, né? E a gostar mais do trabalho que você está fazendo, né? Por fim, ir se conhecendo, né, aos poucos e acumulando esse conhecimento, questionando tudo, se interessando por aquilo que você está investigando e discutindo e se divertir, que eu acho que é uma parte importantíssima da prática artística, né? E a gente viu também alguns exemplos disso, né? Como do Craig Mullins, do Peleng, do Sergei Kolosov e do Martin Deschambault, que as artes deles têm muitos aspectos subjetivos que fazem elas serem realmente diferenciadas, mas também existe uma base sólida por baixo, né? Os valores funcionam, principalmente nesses aspectos representativos do realismo. É importante que os valores funcionem, é importante também que a perspectiva esteja correta. E aí a gente viu alguns exemplos que realmente isso é verdade e isso funciona, né? Quem não viu o primeiro vídeo, eu acho que vale a pena assistir antes de dar continuidade a esse, porque a conversa realmente ela é entrelaçada, ela tem uma continuidade e faz bastante sentido que ela seja vista dessa forma. Mas vamos ao que interessa nesse vídeo, né? Esse vídeo, como eu falei, eu quero discutir aquelas escolas dos sonhos, né? Como a FZD, né? É para muita gente que quer trabalhar no mercado de entretenimento, que quer fazer concept art, concept design, illustration voltada para esse tópico. A FZD é uma das escolas mais conceituadas e ao mesmo tempo famosas, vamos dizer assim, né? Tem escolas que são mais conceituadas, até como a gente vai ver mais para frente, o Art Center, por exemplo, mas eu acho que o marketing foi muito bem feito da FCD, talvez pelo posicionamento que eles colocaram no, no mercado asiático. O Feng Zhu fala muito bem, ele construiu o Design Cinema, que é um canal que ficou muito famoso, e aí a FZD explodiu, né? Você não é obrigado a saber que ela existe, né? Mas faz parte do universo do artista que está querendo concept art, conhecer essas escolas, né? E a FZD sempre faz bastante parte, né? Seja porque você viu a arte do Feng Zhu e falou, cara, esse cara é fenomenal, é isso que eu quero, e é nessa qualidade que eu quero chegar.
ou porque você viu alguns dos alunos que estudaram lá, como o João Silva, que eu entrevistei recentemente e que tem um trabalho fantástico hoje em dia, trabalha na Crytek, tá no mercado, tá desenvolvendo um trabalho legal. É, ou seja, principalmente pela evolução que esses caras tiveram durante o ano que ficaram lá, né? Os caras entram muito crus e muitas vezes saem com um resultado assim muito legal. Então isso faz uma diferença na cabeça do aluno, até no ponto de vista de achar que vai existir uma fórmula mágica lá. O que a gente percebe e a gente vai discutir mais pra frente que não existe, é muito hard work. Esses caras que passaram o ano inteiro lá falam muito bem, o João falou muito isso na entrevista, é muito hard work lá dentro. Mas a gente vai ver isso com mais calma um pouco mais pra frente. Como eu falei, o Art Center também é outro grande centro de capacitação para a indústria do entretenimento. Tem sido há muitos anos. Hoje em dia existem várias outras escolas, né, que competem com ele, mas por muito tempo o Art Center foi disparado a escola que mais supriu o mercado de entretenimento. Talvez ali pau a pau com a CalArts. Na época da Disney, a Disney bebia muito da fonte da CalArts também. Então, principalmente do entretenimento americano, né? A gente está falando de games e Hollywood, principalmente. Mas no resto do mundo tem várias outras escolas, né, que supriram. Só para ter uma ideia, eu juntei alguns dos ex-alunos, né? Então a gente vê Ralph McQuarrie, que é um dos caras mais importantes do desenvolvimento visual de Star Wars, Sid Mead, esses clássicos, né? Craig Mullins, da linha nova de Star Wars tem o James Klein, Ryan Church, que estão muito envolvidos hoje em dia com essas produções, Neville Page, que é uma figura super famosa do mercado, Scott Robertson, Jamie Jones, Nathan Fawkes. Você vê, tem uma série, né, de artistas da mais velha guarda até alguns que já faleceram e até a mais nova guarda, como o Ross Tran, que é super famoso pelo canal dele no YouTube, Ross Draws, e o Phineas McManus, que é um fantástico artista que acabou de se graduar lá. Alguns exemplos visuais desses artistas, para quem não conhece, eu acho que vale a pena procurar saber quem são esses caras. Esses caras estão nos maiores IPs, né, as propriedades intelectuais que a gente conhece atualmente. Eles estão diretamente ligados com isso, né? Todos os grandes filmes, todos os grandes jogos, todas as grandes ideias que estão ainda sendo desenvolvidas para se tornar um produto em algum momento. Muitos desses caras têm atuação ou tiveram atuação em algum momento, né? E tem diversas outras escolas, né? CGMA, a Brainstorm, que é uma escola super recente do James Pace e do John Park, que já está se posicionando aí super forte, tem uma qualidade altíssima em seus professores, em seu currículo. A CDA também é uma escola super conceituada, foi e é ainda uma das principais escolhas de artistas, tanto artistas que não estudam nessas grandes escolas, como também os que estudam. Tem muita gente que faz Art Center e complementa os estudos na CDA. Então é bem interessante ver que nem sempre o Art Center é a fórmula principal e os caras às vezes procuram complementar os estudos nessas outras escolas, né? Você vê a própria Brainstorm, hoje em dia tem muitos alunos, como o próprio Phineas McManus que eu falei agora, estudou no Art Center e agora fiquei na dúvida, não lembro se ele se graduou ou não, mas eu sei que ele fez vários cursos na Brainstorm. E a Nomon também. A Nomon foi por muito tempo a escola mais conceituada que tinha, uma das maiores, uma das principais go-to, né, uma das principais escolhas desse mercado, principalmente para quem quer 3D, ainda é uma das principais escolhas. Eu acho que hoje em dia eles têm vários competidores aí no mercado, mas ainda é uma das principais escolhas. Tem um programa de 2 ou 3 anos que faz você ficar imerso lá dentro, que faz uma diferença também, como a gente vai discutir um pouco mais para frente. Então essas escolas sempre tiveram na cabeça das pessoas, né? E a grande questão é o que essas escolas têm em comum, né? E por que elas são tão conceituadas e tão destacadas no mercado, né?
E aí, primeiro, levanta aquela questão marqueteira, né? Será que é porque elas têm belos sites e uma estrutura avançada e computadores de última geração e um Wi-Fi rápido e etc? Eu discordo. Eu acho que se a gente for olhar mesmo, tem algumas escolas que têm essas estruturas megalomaníacas e tal. Mas você vai ver no dia a dia lá, a Brainstorm, a CDA, são galpões, cara, que os caras sentam lá para estudar. E o conteúdo, muitas vezes, fala muito mais alto do que realmente a forma, né? E a forma de apresentação, principalmente. E eu acho que se resume a bons profissionais. Eu acho que tem muitos bons profissionais envolvidos na em toda a estrutura dessas escolas, né? Sejam os professores, a sua experiência, conteúdo, vivência, etc. Mas eu acho que principalmente os alunos com uma atitude profissional, querendo evoluir de verdade e não simplesmente indo para a escola achando que vão lá encontrar uma fórmula mágica e que aquilo vai ser milagroso, né? Vai ser hard work, vai ser frustração, vai ser evolução e toda aquela velha máxima que crescer dói, né? E é difícil. Então esses caras querem se ajudar, estão juntos ali, como se fosse realmente um estúdio, se ajudando para cada um chegar no melhor trabalho possível, né? E é um pouco disso que eu quero falar com vocês hoje e que a gente vai discutir. Do que vamos falar então? Eu vou focar principalmente em ilustração, fine arts e concept art, que eu acho que é a parte que eu mais estou envolvido, como eu falei no primeiro vídeo. Nós vamos discutir essa frase clássica de meu sonho é estudar na que seja a próxima o complemento. O que realmente se ensina nessas escolas e qual que é o diferencial e como que a gente pode replicar esses conhecimentos fora dessa estrutura formal. Eu vou usar para isso a voz de outros artistas também conceituados, inclusive do Scott Robertson, que foi aluno, professor e depois diretor de curso e formulador de curso no Art Center por 20 anos, ele passou lá dentro. Então, se tem alguém que tem gabarito para falar sobre esse tipo de evolução artística, é o Scott, né? Pode ser que essa fórmula não funcione para todo mundo, mas com certeza é uma fórmula de sucesso para muitos alunos que passaram lá. No mínimo como iniciação para os seus próprios questionamentos, né? E o que você pode fazer já desde já para dar uma melhorada nos seus estudos e melhorar o seu dia a dia mesmo como estudante, né? Então o Scott ele tem um vídeo para o qual eu fiz até 2 posts, que é Developing Your Critical Eye. E eu acho que nesse nem ele sabia direito responder essa questão, mas ele botou para fora ali toda a sua experiência, tentando destilar o que é em sua essência o Art Center. Eu acho que é muito importante a gente usar isso como base se a gente quiser fazer uma desconstrução parecida, né? Então o que ele diz? Isso aqui tá meio bagunçado, que é já no final. Depois procurem esse vídeo, vale a pena, ele vai construindo junto. Eu vou tentar simplificar aqui para ficar registrado nesse material também, né? Então basicamente ele diz que o Art Center é um grupo de pessoas parecidas, com objetivos semelhantes e determinação semelhante, estudando por 4 anos mais ou menos. Então são mais ou menos 32 disciplinas que tem prática, né? 32 disciplinas de estúdio, sob supervisão de 28 professores de altíssima qualidade, né? E que são do mercado, são envolvidos com o dia a dia de produção e também dão aula. E o que é uma aula padrão, né? É uma aula expositiva, depois são dados projetos e tarefas extra classe. Depois que você vai para casa e faz a sua homework, você tem a apresentação. Então você faz uma apresentação para os seus colegas e professores. E aí é importante que essa parte do talk about, que você vai aprender a falar do seu trabalho, falar das suas principais questões, das suas principais dificuldades, o que você fez a respeito delas. Depois você vai receber uma crítica dos instrutores que têm um olho treinado, que estão no mercado, que sabem mais ou menos como é que isso vai funcionar.
e depois você vai repetir. Esse padrão tem que ser repetido várias vezes em cada uma dessas 32 disciplinas ao longo de 4 anos. E aí sim você vai desenvolver o que é esse olhar crítico, né? Então eu resumi aqui, para a gente fazer uma análise, a gente quebrar em conteúdo, tarefas e assignments, então a gente tentar entender um pouquinho o que é esse volume mesmo, e isso é conversando com outras pessoas, é entendendo com gente que estudou realmente nos lugares, ver que essa crítica existe, né? O Scott no vídeo ele fala algumas formas, né, de você conseguir isso de outras fontes, em eventos, etc. A gente vai discutir um pouquinho isso. E também ver que existem esses grupos de alunos e ver outros casos de sucesso onde isso fez sentido, né? Isso tudo para a gente desconstruir esses casos de sucesso e tentar extrair alguma coisa para a nossa prática mesmo, né? Então eu quebrei aqui ainda o conteúdo nas disciplinas e os tópicos cobertos em cada uma das disciplinas e nas suas aulas expositivas. Quem são os caras, professores, dando aula nessas escolas, que aí vai facilitar aquela questão da gente encontrar esses caras em outro lugar, né? Investigar as tarefas que são feitas e o volume que é, essa questão da apresentação e da crítica posterior, seja pelos colegas e aquela competição saudável no ambiente de estudo, ou mesmo dos professores que são super treinados, e grupos semelhantes, né? Semelhantes em gostos, em determinação e nos objetivos dele, né? Nós vamos começar pelo conteúdo, que eu acho que é a parte realmente mais fácil, como o próprio Scott fala no vídeo, é a parte mais fácil de replicar fora do ambiente formal. Começando pela FZD, que é a menina dos olhos de quem quer estudar para esse mercado, a gente percebe que eu já fiz 4 posts sobre a FZD falando especificamente desses tópicos. A gente percebe que lá dentro não tem nenhuma fórmula mágica, né? Da conversa com o João também, que tá no próximo slide até, a gente percebe que basicamente eles têm fundamentos, um aprofundamento no segundo term, né? No primeiro term fundamentals, no segundo um aprofundamento e o começo dessa aplicação no design, e finalizando peças e montando uma apresentação legal e um portfólio fechado. É basicamente essa a estrutura. Mas é legal perceber que existe muito desenho, principalmente no começo, no primeiro termo. E quando eu digo muito, é muito mesmo. Vale a pena assistir a entrevista que eu fiz com o João. Muito desenho de perspectiva, muito foco no design, um pouco de composição e tal, de cenários e tal, mas o foco ali é realmente aquele esquema do desenho, o draw-through que eles chamam, que é o desenho de caixa em perspectiva, ver através, né? E renderização e posterior apresentação do conteúdo, né? Como eu tinha falado, essa entrevista com o João foi muito legal, vale muito a pena assistir. Deu para quebrar um pouco essa ideia de que existe uma fórmula mágica dentro da FZD, né? E eu trouxe alguns exemplos de demonstrações feitas pelo próprio Feng Zhu nas aulas de lá, e a gente vê que, cara, perspectiva básica extremamente reforçada e necessária, principalmente nos primeiros terms. Você tem que aprender a representar visualmente aquilo que você quer mostrar, né? Então os demos super não simples, porque esse desenho é super complexo, mas de volumes simples, né? E fazer essa construção básica vai te dar uma percepção para depois usar isso nas suas construções, seja evoluindo assim para caixas e depois começando a fazer sólidos existentes, né? Primeiro simplificados e depois complexos, cada vez aumentando mais a complexidade. Você vê elementos orgânicos também pensados de forma simplificada e blocada,
E isso também depois evolui para alguns exercícios de design, né? Algumas tentativas. Então, se eu fosse fazer de papelão, se eu fosse fazer de madeira, como é que isso ficaria? Então, requer um entendimento da forma para a consequente reconstrução dela em outro material, né? Teoria de cores, fundamentos de iluminação, como que funciona a luz, como que funciona a perspectiva atmosférica. Você vê que são tópicos que não são glamurosos, né? Não como representar um castelo medieval, sabe? São coisas, são os fundamentos artísticos mesmo, como a gente viu no primeiro vídeo. E aí você vê que mesmo nas aplicações mais complexas, existe ali um estudo prévio, existe um desenho um inicial, uma evolução do desenho, uma paleta de cor tentativa e consequentemente a obra finalizada, né? No Art Center não é diferente. No Art Center você tem diversos cursos que entregam esse conteúdo, né, que servem o mercado do entretenimento. Antigamente era mais voltado para product design, para transportation design e illustration, mas hoje em dia tem cursos muito mais específicos, né, que são uma junção disso tudo, né? Então o illustration com foco em entertainment arts e o curso de entertainment design, que é o que o Scott ajudou a construir. E ele tem duas vertentes, uma vertente de concept e uma vertente de character, né? Nós vamos discutir aqui principalmente essa vertente de concept e o illustration com foco no entertainment arts. O character ainda é um curso, acho que é character animation, se não me engano, e ele é um curso que ainda está começando, não tem muitas informações no site ainda. Vou usar como base o In the Future para discutir aqui um pouco. Esse é um livro super legal que ele mostra a estrutura realmente desse curso e como que os alunos se saíram nos primeiros anos do curso, né? Então ele fala que os termos 1, 2 e 3 são fundamentos. É o programa que eles chamam de Design, Drawing and Rendering Foundation Program. E depois desse, você ainda tem uma prova interna, um teste interno, aí você aplica pro programa de Entertainment Design. E aí você realmente vai começar a estudar Character, Color Theory, Architecture e assim por diante. Antes disso, você está estudando ali os fundamentos artísticos mesmo. Hoje em dia eu não sei se ainda continua tendo essa aplicação, mas é interessante ver que em sua essência o curso pensava nisso, que você tem um momento que principalmente você está estudando os fundamentos e tentando já fazer as aplicações, e aí depois você vai focar em aplicar fortemente isso, né? Então, como é que é a estrutura do curso de Entertainment Design? Eu também fiz um post sobre isso, vale a pena ler ele, tá muito mais detalhado lá, aqui vai ser só uma pincelada, né? Mas eu peguei os 3 primeiros termos e o 4º termo também, porque o próprio Scott fala em 2 a 2 anos e meio de Foundations lá no vídeo dele do Critical Eye, então eu achei legal trazer esses 2 primeiros anos lá de estudo, os 4 primeiros termos, né? E você vê que é foco no desenho, no entendimento do volume tridimensional, no entendimento de como as coisas funcionam e na posterior começar a renderizar, trazer alguns conceitos do design bem forte também, então pesquisa o processo do design. E aí depois começar a aplicar já um pouquinho, né? Então perspectiva avançada, Analytical Figure Drawing, então o desenho da figura humana já começa a aparecer. Você tem um pouquinho ali de Costume Design já no 4º term, mas é basicamente desenho, design e renderização. Acho que essa é a mensagem que fica desse primeiro momento do curso, vamos dizer assim. E já no Illustration foge um pouquinho, porque vai ter, lógico, um pouco mais de ênfase na composição e na figura humana, que querendo ou não são focos grandes da prática de ilustração. Você vai ter um pouquinho de graphic design, mas também desenho tridimensional. Então você vai ter perspectiva no começo, você vai ter Viscom Fundamentals, que é o Visual Communications, que é como comunicar visualmente suas ideias. Então tem muito desenho tridimensional e um pouquinho de renderização e etc. Depois você vai ter já
estrutura de cor e teoria de cores e começar a renderizar materiais, etc. E depois começar a aplicar um pouquinho mais. Então você já tem Sketching for Illustration mais para frente, Creative Perspective, então você vai usar o que você aprendeu de perspectiva para já começar a aplicar e começar a gerar suas próprias ideias, né? E para reforçar um pouco isso, eu trouxe um exemplo do Tom Tannery, que é um ex-aluno de lá e um fantástico artista. Ele tem artes super complexas hoje em dia, mas você consegue encontrar na internet também vários desenhos dele de fundamentals mesmo, né? Então tem, né, os dois lados. E a base no desenho dele, você vai ver aqui que as coisas funcionam também em termos de perspectiva. E os professores, hoje em dia é super fácil a gente descobrir, né? Nessas escolas grandes é um pouco mais complicado, mas mesmo assim a gente ainda tem muito acesso ao material. No caso da FZD eu não fiz essa pesquisa, mas no Art Center você tem uma lista extensa de professores super disponível, é só ir lá no corpo docente. E você vê que tem muitos caras que são atuantes no mercado e que tem informações que a gente consegue encontrar em outras fontes também, em tutoriais, como a gente vai ver mais pra frente, em outros cursos e etc. Então é super acessível descobrir quem que são os caras que estão lá dentro e o que que eles estão ensinando, né? A gente pode até ter uma ideia do tipo de coisa que eles estão ensinando. E aí você vê que tem nomes nomes super batidos aí, né? De caras que estão em DVDs da Nomon, que estão em tutoriais do Gumroad, etc. Então vale a pena dar uma olhada aí, dar uma olhada em alguns nomes. Tem alguns que ficaram cortados ali pela câmera, mas que é super fácil de você jogar no Google e achar o site do cara, né? Outras escolas ainda mais acessível, né? Principalmente as escolas que têm uma estrutura um pouco mais flexível, vamos dizer assim, tem cursos livres de duração menor. Normalmente eles têm uma explicação muito mais profunda, né? Principalmente a CGMA. A CGMA, por exemplo, você consegue ver algumas sugestões de estrutura, como essa aí de fundamentos dele, divididas em 6 blocos, né? Mas você consegue também entrar nessas disciplinas e ver o que vai ser coberto em cada uma das semanas, né? A Schoolism, mesma coisa, você consegue entrar em cada uma das disciplinas lá e ver quais são os tópicos cobertos, que tipo de conteúdo eles estão discutindo, né? E quem são os professores também de cada curso, que é importante. Na Brainstorm, mesma coisa, você consegue ter acesso, por exemplo, ao Brainstorm Mentorship. Você consegue ver ali durante todas as semanas do Mentorship o que eles vão cobrir, que tipo de informação eles vão discutir, como que você vai fazer isso acontecer, como você pode fazer isso acontecer no seu trabalho. Então, entender isso aí por trás é uma forma também de estudar, né? de correr atrás do que você está falando no mercado e fazendo. E dá para você ver quem são os professores, quais os tópicos principais e assim por diante. Mesma coisa para a CDA. A CDA todo ano lança esse brochure deles, que é o que vai ter, quais são as principais disciplinas. Não tem uma descrição profunda do que mas tem ali pelo menos as linhas gerais de qual que é o tipo de trabalho e quem que é o professor, que aí você já consegue pesquisar por fora, o que ele está fazendo, como é que a coisa funciona. Outra escola, uma escola nova, o Cine Studio em Montreal, também. Se você garimpa lá no site deles, você consegue encontrar as informações da estrutura curricular do curso e algumas descrições das próprias disciplinas. E a gente vê mais uma vez que as mesmas coisas vão voltando, né? Você vê até no Foundation aqui da CGMA, a base é isso, é perspectiva, Dynamic Sketching, que é mais ou menos o Visual Communication, Analytical Figure Drawing, fundamentos de design, Animal Drawing, Animal Anatomy e Color and Light, e os tópicos vão se repetindo, né? A gente vai percebendo que a coisa vai se repetindo. Na Brainstorm, mesma coisa, você consegue ver quais são os fundamentals, né, ali. E a CDA, mesma coisa, você vê que tem aqui por corzinha, né? Qual que é intermediário, qual que é foundation e tal. Você consegue ter uma base, né? E aqui, introdução ao concept art, sketching, manipulação de imagens, um pouco de anatomy, sketching for production, visual communication de novo. Então você vê que os temas vão se repetindo, as escolas não têm fórmula mágica, você tem que começar aprendendo a desenhar, aprender a sugerir materiais e assim por diante, para que você possa construir em cima. Se não tiver essa base sólida, vai faltar. Por mais que você tenha um design fantástico, vai faltar principalmente na
representação realista, né? Tem outras formas de representação que você não precisa tanto disso, mas a gente está discutindo aqui esse tópico. E como é que a gente faz para ter acesso a esses conteúdos, né? A gente vive num momento, e o Brushwork é um pouco isso, de muita informação, né? A ideia do Brushwork é tentar trazer e filtrar um pouco. A ideia é tentar reduzir o tempo que eu levei para achar essa informação de qualidade e trazer isso para vocês. Eu patinei muito, errei muito, comprei material ruim. Hoje em dia vejo muito material ruim sendo divulgado e fico louco da vida com isso. E é porque tem muita gente boa e às vezes não recebendo essa notoriedade toda pelo trabalho que tem. Então, mas a gente vive num momento, o lado positivo disso, que a gente vive num momento que tem tudo, cara. Você quer saber da vida de um cara, qual foi a trajetória dele, qual que é o trabalho dele, como é o processo dele. Tem inúmeras palestras, entrevista em vídeo, evento, tutorial, o cara postando no Facebook. Lógico, tem uns caras que estão under the radar ali, né? O John Park e o Maciej Kuchar até comentam isso num recente Art Café lá que eles fizeram. Que cara, tem uns caras que estão no mercado, tipo o Ben Proctor, o Steven Messing, que estão um pouco mais escondidos ali. Mas o próprio Steven Messing tem tutoriais no Gumroad, tem um Patreon lá dele que dá pra você pegar os PSDs dele com o processo dele e entender um pouquinho ali do que ele faz por trás, né? Tem até um step by step, etc. Craig Mullins também é um cara que ficou na caverna por muitos anos e hoje em dia está aparecendo em palestras ao redor do mundo todo, na Schoolism. Então tá cada vez mais fácil ter acesso a esses caras e aprender um pouco com as trajetórias deles, né? Eu acho isso muito legal. E do ponto de vista de cursos também, a gente tem muito mais acesso hoje em dia. Você não precisa ir para uma FZD de 1 ano, você não precisa ir para um Art Center de 4 anos que vai custar $120 mil de tuition. Você pode ir ali estudar um curso de 10 semanas na Brainstorm, que lógico, você vai ter que ir aos Estados Unidos, porque se você quiser estudar especificamente nessa escola, não que no Brasil não tenha escolas muito boas. Tem alguns tópicos que ainda não são cobertos no Brasil, isso é fato, né? Se você for falar de form language, de design, Mac design, por exemplo, assim, um environment design mais rebuscado também, é difícil encontrar cursos no Brasil que tenham esse viés, né? É muito mais fácil nessas escolas de lá. Mas também a gente tem acesso ao online, né? E os preços estão ali em torno de $700 a $800 mais ou menos por curso, seja no presencial ou no online. Lógico, pra gente com o dólar caro, fica um pouco mais caro, mas vamos lembrar que a FZD custa $40 mil mais ou menos o ano, e o Art Center dos 4 anos, e olha que essa informação acho que está meio desatualizada, vai custar uns $120 mil, fora viver nesses lugares, né? Então, Singapura é uma das cidades mais caras do mundo, e Los Angeles também não é das mais baratas. E hoje em dia, lógico, no passado a gente também teve, mas está aumentando a quantidade de livros especializados, né? A gente vai discutir mais para frente, mas a existência de uma Design Studio Press, por exemplo, que traz os melhores artistas da atualidade para comentar e discutir os tópicos em seus livros, é muito interessante, é muito interessante. Você tem coisas antigas também fantásticas, os Andrew Loomis da vida, que a gente vai ver também, mas tem outras vertentes saindo também muito interessantes, né? Então, palestras e entrevistas, é enorme a gama, né? A gente tem o Level Up, que provavelmente é o maior canal de entrevistas desse nosso ramo, né? Eu acho que tem 76 entrevistas, 78 entrevistas, se eu não me engano. Mas tem o canal do Bob Shields, vive entrevistando caras gigantes como Wesley Burt, Craig Mullins, Nathan Fawkes e vários outros. O Art Café também é o canal do Maciej Kuchar, que tem várias entrevistas interessantes. Tem podcasts também que eu nem coloquei aqui, mas o The Collective Podcast é muito bom. Você tem o Cine Studio, também tem um podcast muito bom e vídeos de entrevistas. E também tem o meu canal, né? A gente está começando ali, ainda tem poucas entrevistas, mas já tem muita qualidade, né?
de discussão. Tem vários artistas muito legais que cederam um tempinho ali pra gente conversar. O pessoal da Volta, o pessoal do Foundation Group, o pessoal o João mesmo que eu citei aqui nessa palestra, o Carlos Luzzi que está aí, o Glauco Long, Lucas Parolin, tem, cara, uma galera eu já conversei e ainda vou conversar, o Pedro Conte. Então, não estou sendo exaustivo para não fazer feio com alguém. Tem vários outros que eu entrevistei e que estão lá no canal, é só ir conhecer. E tem vários eventos também ao longo do mundo, né? Ao redor do mundo, né? E no Brasil também. Você tem eventos gigantes lá fora que tem um viés até menos técnico e mais da vida do artista, né? Como o Trojan Horse, como o IFCC, mas você tem também muito técnicos e legais, né? Como a GDC, que discute a prática e o game development do ponto de vista técnico realmente, como chegar nas decisões, etc. Os masterclasses da It's Art Mag, o próprio Schoolism Live, Industry Workshops também tem um viés de ambos os lados, né? Um pouco técnico, mas também o convívio ali dos artistas, a discussão que é em Londres. Aqui no Brasil a gente teve o Creative Juice Expo, que foi aqui em Curitiba, que teve uma série quer dizer, teve algumas palestras ali, né, de gente de fora e do Mike, teve o Anthony Jones e o Dan Levisi, mas também foi um momento da comunidade brasileira se encontrar, muitos artistas de fora vieram, a gente conversou muito, foi muito legal e teve esse viés também, né? A ICS promove vários encontros e também são alguns só exemplos, né? Tem os congressos online, as entrevistas online, etc., que são muito bacanas. Então vale a pena dar uma pesquisada, né? E conhecer um pouco mais o que está acontecendo. Tem muito contato que a gente pode ter com esses artistas. Tutoriais também tem uma gama enorme, né, de informações. Como eu falei antes, tem o perigo da informação ruim. Tem muito canal ruim também, passando informação errada. Isso é uma coisa que eu, por vezes, falei alguma coisa errada no Brushwork, tento sempre corrigir, tento sempre que a comunidade esteja ali ativa, conversando comigo e falando, apontando questões que podem estar equivocadas para que seja um material também de qualidade. Se eu sou chato com o material dos outros, eu também tenho que ser chato com o meu próprio material. Mas esses aí são alguns exemplos de coisa muito boa que tem na internet, né? Você tem o Design Cinema do Feng, que ele está fazendo até uma versão em podcast agora, mas são 80 e poucos episódios já. O Free Tutorial Friday, que era um pouco mais frequente no passado, do Scott Robertson, mas tem informação muito, muito legal. O Control Paint, que ainda é o melhor resource, o melhor repositório de tutoriais para quem está começando pintura digital, isso é fato. E o Proco é outro exemplo muito legal, aí voltado para o desenho da figura humana, também muito didático e com explicações muito boas, né? E tem os tutoriais também baratos, né? Essa é uma onda que começou recentemente, a questão do Gumroad, a questão do Patreon, e a gente tem muito acesso, né, a muito conteúdo, ao processo desses caras, seja esses caras da Naughty Dog, como eu coloquei aqui, Eitan Zana, o John Sweeney, Nick Gendreau, mas também tem patrons do John Park, o Foundation Patron, Foundation Group, o James Peck também tem um um mentorship, né, um paint over e tal. Então essas coisas são muito mais acessíveis hoje em dia. O que a gente tem que tomar cuidado, e eu peço calma, é que que você não comece a sair anotando tudo, sabe? Eu quero baixar, eu quero comprar, eu quero assistir. Porque o importante é saber que esse material existe, mas também saber colocar ele na sua jornada artística, né? E não ficar também assistindo o tutorial achando que você vai melhorar nisso. O Feng Zhu fala isso no podcast. Ele fala, cara, eu posso assistir um ano todos os vídeos do LeBron James ou do Kobe Bryant de basquete possíveis e imagináveis, os melhores jogadores do mundo.
eu não vou aprender a jogar basquete, cara. Eu posso aprender algumas coisas e tal, mas ali na hora de fazer que a coisa vai começar a pegar mesmo. Então, a prática sempre, sempre, ela vai trazer esses questionamentos mais claros de quando que é necessário você colocar esse conteúdo no seu processo e quando que não é necessário também, e também a aplicação desses conceitos para ver o que faz sentido, né, para o seu processo como um todo. E você tem que lembrar que existe uma base enorme para chegar onde esses caras chegaram. Vou usar um exemplo aqui que eu usei na minha palestra da Revolution, que é baseado nessa frase do Mike Hill, né? É que não aprenda as técnicas, os tricks, as pegadas, os pulos do gato, vamos dizer assim, mas sim os princípios por trás daquilo, né? O fundamentals da coisa. Você pode até usar as ferramentas são importantes também para acelerar o seu pipeline, etc. Mas tem que entender por que está sendo usada, como que está sendo usada e qual que é a base por trás daquilo. E eu trouxe um exemplo pessoal. Eu comprei um Gumroad do John Cena e fui aplicar. Então essa é a imagem que ele faz durante o tutorial. Tem até alguns outros tutoriais que eu usei como base também. E eu fui lá tentar fazer a minha imagem. Ficou uma imagem legal? Eu gosto. Eu acho que tem os seus méritos. Mas ao mesmo tempo tem uma série de pontos que a gente pode discutir a respeito. Tanto de caráter subjetivo quanto de caráter objetivo. De subjetivos, para citar alguns, storytelling, o dele ficou mais claro e muito mais instiga muito mais a curiosidade, o foco na leitura, fluxo da imagem como um todo, onde você para a primeira leitura, onde você vai. A minha tá meio perdida, você vê a cabeça do caboclo aqui, mas isso aqui tá chamando super atenção também, aqui em cima tá chamando muita atenção, que tem um valor super alto. Então tem vários pontos, né, que eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Eu estava simplesmente tentando replicar uma fórmula e achando que aquilo ali ia salvar o mundo. A composição dele é melhor. E tem erros meus objetivos. Lógico, tem erros dele também. Não tem... a imagem não é... Nenhuma imagem é perfeita, né? Tem ali as suas... Até erros, entre aspas, que são intencionais, né? E calculados, né? Mas a perspectiva tem erros, a proporção, esse urso está grande demais, não dá para saber direito qual que é, onde está a linha do horizonte ali, tem algumas coisas apontando para alguns lugares e outras apontando para outros. Os valores mesmo, eu tentei escurecer muita coisa para poder me safar, né, com alguns detalhes que não estavam aparecendo, etc. Então você vê que tem bastante coisa, né, que eu não tinha base o suficiente para aplicar essas ferramentas e funcionar no meu processo bastante. E tem que aplicar isso várias vezes, né? Aquilo é uma demonstração dele, não é o estudo. O meu é um estudo, deveria ser o primeiro de muitos, entendeu? Então tem que ser visto com esse viés também, se eu quiser internalizar esse processo e tornar um pouco mais meu, e não só dele. Mas quem é o John Sweeney? Aí você vai ver, o cara tem um baita de um background, né? Ele estudou 4 anos na Oris, que é uma escola também super conceituada dos Estados Unidos. Depois ele ainda foi evoluir o estudo dele e continua evoluindo. Primeiro na Red Engine, hoje em dia on the job, lá na Naughty Dog, etc. e tal. Não sei quais outros cursos ele pode fazer, etc. Ele tem um desenho tradicional super sólido, de locação também, em plein air. Tentando organizar ali leitura, densidade de detalhe, valores, como a coisa funciona. Também faz plein air na pintura, tentando entender melhor a luz, as cores, técnicas também de onde colocar mais detalhes, onde suprimir detalhes para facilitar essa leitura. Composição, ele estuda muita fotografia, tem um trabalho super legal de fotografia. Então é super bacana ver que esse cara tem todo os fundamentos técnicos e está sempre desenvolvendo, né? Esse lado também, o lado investigativo. E acima de tudo é o que o cara é. Você vê que o cara vai nos lugares, né? Seja pro próprio jogo da Naughty Dog, o Last of Us, por exemplo, que eles visitaram, nesse caso aqui, uma mina abandonada e também as férias dos caras são para esses lugares que são praticamente um concept art, né? Você vê aqui no Vietnã, o Sherry Safadi compartilhou essa imagem e marcou esse pessoal aí que eu sigo no Facebook.
E aí você vê, cara, as férias dos caras são investigação de concept art. Né? Então é o cara que está ali, é intrínseco do cara também. Então isso é importante lembrar, né? Que esses tutoriais fazem parte do processo do cara e ajudam a pôr para fora quem o cara é. E não simplesmente que essa fórmula vai funcionar para todo mundo. E a segunda parte, a questão dos cursos, né? Você tem os cursos presenciais, como eu falei, os cursos de curta duração, principalmente lá nos Estados Unidos, tem várias opções e opções baratas, muito mais baratas do que essas instituições grandes, né? Você vai ter acesso a esses caras que estão trabalhando ali no mercado, e no Brasil também tem as suas opções, né? Mas ao mesmo tempo você também consegue ver o que está sendo estudado, né? Então você pega o professor, por exemplo, um professor da Brainstorm, esse Jonathan Koo, ele dá aula de prop design lá e ele posta algumas coisas que ele está fazendo. Então você vê que a estrutura lá dele tem toda a parte de perspectiva, tem a parte de plotar curvas tridimensionais, tem a parte de simplificar objetos, estudando. O que ele está estudando aqui? Está estudando ligações mecânicas. Como que as coisas vão dobrar, como que as coisas vão girar. Então, e aí depois silhueta, uso de silhueta, como é que ele vai conseguir fazer isso funcionar e assim por diante. Então você consegue ter uma janelinha para dentro desses cursos se você segue alguns dos professores. Tem um outro professor da Brainstorm agora de Character Design que tá chama, acho que é Trevor Claxton, e ele tá postando no blog dele porque ele tá fazendo todos os assignments que ele tá falando pra galera. Então ele está mostrando o que ele está dando em aula e quais são os assignments que ele está pedindo. Quer coisa melhor do que isso? É só sentar e fazer, entendeu? Você não vai ter o feedback do cara, lógico. Mas aí você também não está nos Estados Unidos, não tem esse acesso todo, né? E você tem os cursos online, que você consegue ter acesso a esses professores também, fazendo o paint over ali no seu trabalho. Seja numa CGMA ou numa Schoolism. Né? Você tem acesso ao Nathan Fox. Quando que você teria acesso a ele presencialmente? Custa $1.000, ok, mas a passagem para os Estados Unidos custa 600, entendeu? E ainda conseguir o tempo dele, etc. Aqui você pode fazer da comunidade da tua casa e pagar ali os $1.000 para ele fazer um paint over em cima dos seus trabalhos. Você tem várias pessoas que eu conheço que fizeram os cursos lá e que gostaram muito, né? O André Forne é um caso que fez o curso do Nathan Fox. E você tem as versões baratas também, o que é melhor ainda, né? A própria Schoolism tem todos esses cursos numa versão que custa $12 por mês. Não tem como ser mais barato que isso, cara, né? Não tem como. Você tem acesso ao curso do Nathan Fox, você tem acesso a praticamente todos os cursos da grade, os self-taught, né, que é só os vídeos, e aos feedbacks dos outros alunos, o que é muito legal, que você pode aprender com o erro dos outros alunos e com o feedback deles, né? Você tem a New Masters Academy, que tem também, para mim é o melhor repositório atualmente de coisas voltadas para a figura humana, desenho da figura humana. Tem Carl Nass, Glenn Vilpo, Steve Houston, Ray Bustos, uma gama enorme de artistas fantásticos. Chris Legaspi estão na grade dos professores lá. A Brainstorm tem os mentorships, né? A e B, que é o básico e avançado. Acho que custa mais ou menos uns $200 cada um, mas são 10 semanas com 2 horas e meia de conteúdo cada uma, assim, falando toda essa estrutura básica para você evoluir, né? O Patreon também seria uma alternativa de curso online, né? Porque você tem muito mais interação com os artistas, tem até como você participar de um blog, postar suas imagens e aí eles darem feedback em cima e assim por diante. E tem a Nomon, né? Para quem quer 3D, é um puta de um repositório lá, tem muita coisa. Tem muita coisa também de 2D, muito legal, desenho da figura humana, pintura. Você vê caras como professores até do Art Center mesmo, Aaron Limonic, que dá aula na Nomon também, mas Gary Meyer e Charles Hu, e vários desses caras você consegue ouvir um pouquinho do que eles têm a dizer nos DVDs da Nomon, né? É um pouquinho mais caro, acho que custa mais ou menos $500 por ano, mas também é um repositório muito bom, assim. São $50 por mês, é mais ou menos muito menos que uma mensalidade de um curso presencial, às vezes até um terço do valor, dependendo da escola.
mas é um custo ali que você vai ter acesso a todo esse repositório de DVDs deles, né? E tem os livros também, né? Os livros especializados que hoje em dia a gente tem um baita acesso com a Amazon entregando no mundo inteiro. É muito mais fácil encontrar, né? Coisa que 10 anos atrás tenho certeza que era muito mais difícil encontrar. Vendas online é uma coisa que a gente está tendo acesso hoje em dia. E a gente consegue livros raros. Você tem vários sellers, né? Sites de vendas americanos que conseguem livros raros. Tudo tem seu preço, claro, né? Não vai ser barato um livro raro, mas ao mesmo tempo você consegue ainda comprar, né? Você consegue comprar livros usados, tem os sebos praticamente online, onde você consegue toda essa informação. E aí você tem desenho da figura humana, Andrew Loomis, George Bridgman, Bernie Hogarth, aí você tem outros, né, como Michael Hampton, que são mais recentes. Você tem os do James Gurney, que são fantásticos. A La Prima do Richard Schmidt, que é uma bíblia da pintura a óleo hoje em dia e da pintura em geral. Muita gente vai atrás desses conhecimentos, né, do Richard Schmidt. Tem esse Hawthorne on Painting. E livros de composição, nesse caso esse Picture This é um livrinho super simples, mas muito bom, da Molly Banks, se eu não me engano. Molly Banks. Então você tem muitas opções, né, hoje em dia, e muito acesso a essas opções, né? E a Design Studio Press, como eu falei, foi fundada pelo Scott, né? Não sei se tem outros sócios, etc. Mas ela tem uma base ali que é o Art Center, né? O Scott passou muitos anos lá dentro, então ele sabe o que passou ali dentro, quais foram as necessidades. Então você vê, tem How to Draw, que fala do desenho mesmo, do desenho dessa forma tridimensional de pensar o desenho, né? O desenho construtivo, o desenho voltado para projeto, de environments, de props, e também vai estar na figura humana, né? Você tem o How to Render, que é a renderização desses objetos, diferentes materiais, diferentes tipos de luz. In the Future, que a gente já discutiu um pouquinho, Skillful Huntsman, que é desenvolvimento de um mundo. Então pegar uma história e transformar isso em um mundo visual. Framed Ink, do Marcos Mateu Mestre, que é um dos melhores livros de composição, pensando em cinema, além de muitos outros de cinematografia que você tem por aí. O próprio Marcos Mateu Mestre agora vai lançar pela Design Studio Press mais 2 livros, Frame Perspective 1 e 2, e vai discutir especificamente as questões técnicas, né, da perspectiva e da projeção de sombras, que tem um pouquinho aqui no How to Draw e um pouquinho aqui no How to Render. Graphic LA, o livro do Rob Huppel, o Big Bad World of Concept Art for Video Games, que é uma introdução a esse conceito do concept art, e por onde começar, e por onde estudar, etc. O Paper Blue, que é de pintura digital, que é super legal. E esse Luminaire, que é do Nick Pugh, se eu não me engano, que também é uma discussão sobre a pintura plein air e também originalidade e etc. Então é bem interessante a proposta da editora, e ao mesmo tempo o conteúdo que eles têm divulgado é de altíssima qualidade e um valor inestimável, né? Se a gente for pensar, se você sentar para estudar, muito do que está lá no Art Center está aqui dentro, né? E essa é uma questão que eu gosto de frisar bastante. Agora vamos passar para as questões mais práticas, né? Então, ver um pouquinho do que é o que acontece dentro dessas escolas, tentar um pouco colocar o chapéu investigativo com relação a esse bloco de tarefa e crítica, né? Tarefa crítica, e como é que isso funciona, né? E a gente vê que é muita tarefa. E tarefa focada, né? Tarefa com um intuito definido. Você vê na FZD, na entrevista com o João, e já conversei com outras pessoas que estudaram lá, você passa um ano praticamente sem dormir lá, porque é muita tarefa para fazer, as tarefas complexas, que você quer chegar numa qualidade legal. Isso aqui é só uma visãozinha, um print que eu tirei da parte de Fundamentals do site da FZD.
que tem alguns dos exemplos de trabalhos feitos pelos alunos, né? Então dá para você ver que tem um baita volume de trabalhos parecidos, então são as tarefas que vários alunos estão desenvolvendo a mesma tarefa. E se você girar esse site, você vai ver que tem muita coisa sendo criada lá dentro. Um exemplo que eu gosto de usar também é do Art Center, que é essa disciplina de Inventive Drawing. E ela tem uma das tarefas, a tarefa que é a prova meio que da metade do semestre, o midterm deles, é essa de você entregar 300 desenhos de expressões faciais baseados em animações. Então você tem que pegar algumas animações e fazer lá, dar um freeze frame lá no vídeo, ou tirar um print, ou seja o que for, e desenhar aquela expressão facial. E você tem que fazer 300, né? É o que eu estava discutindo com outras pessoas. Se você fizer 300 vezes qualquer coisa, você vai começar a entender muito mais daquilo e vai começar a ficar muito melhor naquilo. No mínimo, você vai se questionar por que eu estou fazendo isso, deixa eu tentar fazer de uma forma que vai acrescentar mais ao meu processo, e você vai começando a chegar lá, né? Então, isso é só para demonstrar o volume, né, de coisas. Eles devem estudar, por exemplo, como é que funcionam os músculos do rosto para cada expressão, para eles já começarem a entender que ali existe exagero, existe ênfase, para conseguir transmitir aquilo da forma mais clara possível. Acho que por isso também de serem animações, porque fica muito mais direto, tem essa margem para exagero e etc. Então é legal ver que mais uma vez que não existe fórmula mágica. Esses caras saem de lá bons porque eles fazem muita coisa ao longo dos anos. É que nem se você fizer gestual todo dia de manhã, você fizer 1 hora de gestual, no final do ano você fez 365 horas de gestual. Entendeu? São os 300, entre aspas, 300 desenhos. Entendeu? Então isso, a prática vai te trazendo, né, questionamentos diferentes, mas também trazendo uma evolução pela repetição. E as apresentações fazem você pensar mais a respeito daquilo que você quer, que você está fazendo, né? Porque você vai ter que falar a respeito disso, você vai ter que mostrar um pouquinho do processo, como é que foi e tal. Então, nesse caso aqui, o exemplo da Brainstorm, eles param para discutir os trabalhos dos alunos. Então tá ali na parede, cola tudo, na própria FZD tem a mesma coisa, a gente vai ver os exemplos agora nos próximos slides. Mas o pessoal para discutir, outros alunos devem dar pitaco também, devem questionar algumas coisas, fazer perguntas para que seja para o professor responder também em cima do trabalho dos outros caras. Então fica um pouco também daquela questão de você se sentir pressionado, né, pelo grupo, mas também de uma competição ali entre todos e tentando ser o melhor trabalho, assim por diante, que eu acho que é uma coisa que às vezes falta na nossa estrutura aqui no Brasil. Muitas vezes por os cursos serem livres e essa cobrança fica muito solta, né? Se você chegar pro aluno e falar, você tem que apresentar sua tarefa, o cara vai ficar sem graça dele falar, porra, eu não fiz. Aí o cara vai fazer isso 2, 3 vezes, tudo bem, ele pode sair do curso, mas se ele ficar e não fizer, ele não vai aprender. E aí depois ele vai falar mal do curso porque ele não aprendeu, mas na verdade ele acabou não fazendo, entendeu? E aí às vezes você tem essa crítica de você apresentar para os outros que está fazendo, mesmo que seja para os outros alunos, né, já dá um senso de urgência que você precisa fazer. Você tem um compromisso ali que você precisa mostrar que você está produzindo. Isso eu acho bem legal e funciona bastante. E o profissionalismo também, a apresentação interna, não a apresentação verbal, mas a apresentação visual, a organização dos elementos e tal. Isso aí conta muito e você vai aprendendo a como vender o seu peixe, né? Como vender o seu produto. E como o Scott mesmo fala, você faz isso durante muito tempo. Né? Você faz isso lá nos 4 anos do Art Center e vai repetindo o processo várias vezes. Então você começa a ver que essa fórmula funciona, né? Até o último momento. Você chega lá finalmente no Art Center, por exemplo, é um vídeo do Ross Tran falando da graduação dele. Olha o naipe de apresentação que os caras têm no final lá. Né, tudo preparado, eles prepararam o stand inteiro, fizeram ali
um pensamento, né, visual de como que aquilo ficaria apresentado. Então eu acho que é muito interessante a gente levar em consideração isso também, né? A própria FZD tem a sua apresentação, é um pouco menos chique, mas as artes estão todas na parede, elas têm que ter uma qualidade de impressão, elas têm que ter uma qualidade de organização, tem que ter um pensamento de como que as coisas vão estar organizadas para que isso funcione. E por fim, né, dessa nossa análise, né, os grupos de alunos, né, semelhantes, com gostos, determinação e objetivos. E você vê que essas escolas, de fora principalmente, e principalmente as que têm cursos longos, como é esse caso desses exemplos que eu coloquei aí, elas têm muitos. Você fica muito tempo lá dentro, né? Tem um erro aí embaixo, não foi retirado tudo do Facebook da Brainstorm, mas você percebe que cada uma delas tem um grupo de alunos que determinado, né, ao fazer o que querem, mas que escolheu aquele momento, escolheu aquela escola, escolheu aqueles anos de vida para se dedicar. Então, seja no Art Center, tem gente que vai também que não se dedica, isso é fato. Né? O cara tem acesso àquilo e tal, e acaba não fazendo. É do ser humano, cada um faz o que der com as oportunidades. Né? Mas muitos estão ali porque fizeram a decisão de estar ali. Então, isso que é legal, ver que esses caras estão ali com uma ideia super parecida, né, de se desenvolver. E isso vai se refletindo ao longo do tempo no trabalho deles. Né? Então, no caso, a LAFA tem um curso de 3 anos, a Nomon tem um de 2 e um de 3, a FZD é 1 ano, o Cine Studio 1 ano e meio, e o Art Center é uma graduação, né, de 4 anos. E na Brainstorm também, né? Você vê isso acontecer em elementos menores, né? Você tem ali caras destinados a aprender aquele conteúdo em 10 semanas. Né? Eles vão ter menos interação, né? Aquela interação constante, até diária em alguns casos, mas eles também fazem ali os seus grupos, vão discutindo até em grupos menores para estudar. Né? Eu acho isso é uma coisa que falta em algumas escolas. Tem alguns em alguns ambientes, né, que você simplesmente vai lá, vê a aula e some por uma semana, e semana seguinte você aparece de novo. Eu acho que isso é uma opinião um pouco pessoal, mas eu acho que isso é pouco, entendeu? Para o desenvolvimento da prática artística. Se você quiser evoluir bastante mesmo, você pode ser hobbyista, não tem problema nenhum levar isso aí como um hobby. Mas para o desenvolvimento mesmo, a prática constante, se juntar nessa cobrança é muito importante. Você vê alguns exemplos aqui no Brasil, né, como o ateliê do Maurício, que o próprio Maurício está sempre estudando, então está sempre levantando esse questionamento, e isso reflete nos alunos. Os alunos vão começando a discutir entre si, para aquela prática que eles discutem dentro do ateliê, como fazer isso acontecer, né? Às vezes tem que tomar cuidado, né, para que isso não vire também uma religião, né? Às vezes o professor tem os seus questionamentos e às vezes os alunos ficam repetindo a mesma coisa que o professor fala de uma forma que sem questionar, né? Vira que nem hoje em dia tem muito guru da internet, entendeu? Então tomar cuidado e entender que tem uma mente pensante ali por trás e que está gerando questionamentos. E aí todos os alunos gerando seus próprios questionamentos, isso vai só engrandecer a discussão e só engrandecer o contexto como um todo e o ambiente como um todo, né? A Melier também é um exemplo, o curso Voyage da Melier é um curso que o pessoal está lá todo dia, às vezes o dia todo, questionando isso, sabe? Tentando evoluir junto. Você tem turmas que são super unidas, que funcionam muito bem. Você pega nesse caso o exemplo do VG20, que eu tive o privilégio de conviver com esses caras também. Eu estava na mesma época na Melier também, fazendo um outro curso. E é incrível o quanto que saiu de trabalho bom lá. Os caras estavam sempre ali, tentando se ajudar, tentando evoluir junto,
fazendo piada junto. Até uma coisa que ficou bem emblemática pra mim é que, além dos curtas super legais que saíram, eles fizeram algumas brincadeiras juntos, sabe? Tipo de, vamos fazer um game. Não é um game porque não tem programação por trás, mas vamos fazer as steals de um game com os personagens do curso. Isso é super legal. Tem logo da própria animado, né, da própria turma e tal. E você vê isso se repetir em outras turmas. Tem uma palestra recente do Igor Cato pro evento da Escola Revolution aqui de Curitiba. Ele falou, cara, na minha época era, eu, o Fábio Paiva, o Maurício Sampaio, e a gente tava sempre competindo, discutindo quem. Cara, como é que você conseguiu fazer isso? Me ensina, não sei o que e tal. E esse tipo de interação é muito interessante. Eu acho que é presente em muitos dos casos de artistas que se deram bem. Tem os caras que são autodidatas, que se tacam na caverna e funciona, mas essa evolução em grupo se mostra funcionar muito bem. Outro exemplo disso são os fóruns, né? Os fóruns por muito tempo foram peça fundamental para funcionar esse desenvolvimento artístico. E hoje em dia eles estão muito mais mortos, né? Hoje em dia, por exemplo, as comunidades do Facebook não têm a mesma dinâmica. Elas têm uma dinâmica muito mais de exposição e confete até, do que realmente essa discussão. É uma coisa que eu bato muito na tecla na comunidade do Brushwork, para que a gente traga questões a serem discutidas e não veja o meu último trabalho, olhem como eu sou bom, ou qualquer coisa do gênero, entendeu? Mesmo você sendo bom, cara, tem muita gente, mas muita gente mesmo, que é muito melhor que você. Você pode ter certeza absoluta disso. Então você tem questões e você vai continuar evoluindo a vida inteira. Você vê que os melhores caras do mundo, eles se questionam com relação à qualidade dos seus trabalhos, se comparam com gente cada vez melhor, você vai vendo cada vez mais longe. Se você está olhando para o próprio umbigo e achando que tá bom, think again, como diria o Maciej Kuchara. Pense de novo, cara. Você acha que está trabalhando duro, ele fala isso nessa frase. Se você acha que está trabalhando duro, think again, porque também tem muita gente aí trabalhando duríssimo para chegar e com uma garra fodida para chegar nesses lugares bem bacanas, né? Então você tinha vários exemplos aí, né? ConceptArt.org, o CG Hub. No 3D eu acho que isso ainda continua funcionando um pouco mais, né? O ZBrush Central ainda está mais ativo e tal. Mas tinha até o 3D for All, que era um fórum brasileiro, que também foi descontinuado, ou pelo menos não se fala mais a respeito, né? E você vê que isso funcionou em alguns exemplos do ConceptArt.org, principalmente, de evolução dos artistas. O primeiro, acho que um dos primeiros posts do Jonathan Hardesty, que eu acho que o nick dele era iCandyman, um dos primeiros posts dele na comunidade é esse da esquerda. E aí essa outra pintura, se eu não me engano, é coisa de 9 anos depois. Então, cara, a prática leva à perfeição, cara. É você se questionar, você ir vendo como é que você vai resolver seus problemas e ir ali construindo. Se o cara chegou disso, da esquerda, para isso, é porque existe possibilidade, né? Ou o Augenflegger também, que postava muito lá, era muito ativo. Você vai ver a quantidade. Acho que ainda dá até para achar o sketchbook dele no conceptart.org. Tem muita coisa. Isso aqui é um dos primeiros trabalhos que ele postou no DeviantArt dele. Se eu não me engano, é algo perto de 2009, 2008, 2009. E esse aqui é de dezembro de 2015. Então, cara, é hard work, fazendo as questões certas e sentando para fazer muitas vezes. Vai demorar para você chegar, para você evoluir disso para isso, né? É a mesma coisa que você evoluir de um pianista tocando a música do Gás, só os primeiros 5 segundos, porque o resto você não sabe direito, e você tocar uma peça inteira da forma correta. E para muitos outros, um esportista que joga uma pelada com os amigos e um jogador profissional. Talvez futebol não tenha sido o melhor dos exemplos, mas outros. Então é interessante pensar que existe essa curva de aprendizado e que ela é complexa. O Mike Azevedo, um exemplo brasileiro,
Essa é uma também das primeiras pinturas digitais dele, e esse é um trabalho muito mais próximo do que ele faz atualmente. Tem muitos estudos aí no meio, né? O Mike em 4 anos mais ou menos, eu acho que essas imagens têm entre 4 e 5 anos de diferença, mas aqui no meio, essa lacuninha aqui, tem mais de 1000 pinturas que ele fez. Então, o que é isso? Né? A gente pensar um pouco que esse volume também é importante. E hoje em dia tem gente usando outras ferramentas, né? O próprio Mike também participa, mas um caso emblemático para mim é o caso do Vitor Quaresma, que está lá na Volta, que eu entrevistei recentemente, e o Hugo e o Lucas, que também já fizeram aparições aí no canal do Brushwork, estão sempre junto, né? E a gente conversa bastante. Eles se encontravam muito pelo Hangout e pelo Skype, porque o Hugo e o Vitor são do Rio, mas o Lucas é de Curitiba, e mesmo assim eles estudavam direto, marcavam horário de manhã para estudar, para fazer gestual. Se um atrasava, um sacaneava o outro e falava: ah, já tô no terceiro desenho, não sei o que. Ah, você não fez a tarefa, que eles se davam projetos para fazer. Ah, você não fez, ah, eu vou roubar seu emprego, não sei o que e tal. E é uma dinâmica de competição muito interessante, mas ao mesmo tempo também de ajudar, entendeu? Porra, aprendi esse negócio novo, olha que legal essa ferramenta, olha que legal esse conceito. Ah, isso aqui tá errado no seu desenho, pelo menos na minha opinião. Vamos discutir e tal, chegar numa coisa legal. Então, tem formas de fazer isso hoje. E eu disse isso tudo para que a gente consiga discutir, né? E chegar na conclusão que não existe fórmula mágica nessas escolas, né? O conteúdo está disponível e a gente só precisa tentar replicar essas formas de sentar e estudar. Uma outra coisa que o Feng fala que é importante é você sentar e estudar também num ambiente adequado, que a maioria dessas escolas tem um ambiente preparado para você, principalmente as escolas de mais de 10 semanas, né? Um ano ou mais. Então elas têm um ambiente preparado para você ir lá, uma coisa meio de estúdio. Se você está na tua casa, você vai ter muito mais distrações, vai ser muito mais complexo. Então, eu acho importante que você faça isso, tenha um ambiente separado, evite essas distrações, desliga o seu celular, fala para as pessoas que estão ao seu redor que é o teu momento de trabalho, é o teu momento de estudo, sabe? Tenha foco também, não fique toda hora no Facebook, isso aí tira você do teu foco. Não estude com o Facebook aberto, por exemplo, ou videogames, etc. Tenha um cronograma regular, sabe? Senta lá para fazer, como se fosse um trabalho, leve de maneira profissional. Eu quero ficar bom, eu tenho que treinar. Se eu quero ficar bom num esporte, eu sento e treino. Sento não, né? Ou seja o que for. Faço lá a minha prática. Se eu quero ficar bom no piano, eu sento e pratico. Eu estudo teoria, eu estudo prática, eu faço um anon lá, 10 anos lá estudando, repetindo aquela mesma coisa de dedilhado, porque você tem que aprender a parte técnica também para funcionar. Mesmo que você vai tocar o blues mais expressivo da tua vida, que quebra a maioria das regras, ou seja o que for. Você vai ter que entender essas coisas para ir se desenvolvendo, entendeu? E vai ter que fazer, né? Você pode desenvolver perspectiva, por exemplo, por experimentação e por percepção. Não precisa saber as regras matemáticas, mas vai levar um baita de um tempo de prática e repetição, até você começar a acertar aquilo e começar a aparecer mais com algo que é realista, principalmente nesse nosso meio, né? Planeje tarefas e assignments para você, mas com consequências. Que você não fizer uma tarefa lá nas escolas, você vai ter que chegar e falar: não fiz. Principalmente se tiver a questão da apresentação. Quando você não faz e é para você mesmo, que consequência você tem? Nenhuma. Só de começar a ficar cada vez mais frustrado e querendo abandonar. Entendeu? Porra, não tô fazendo e tal, não sei o que. Então, quer estudar, seja profissional a respeito disso. Coloca consequências reais, entendeu? Eu não sei quais são, não sei sugerir ideias, sei lá, corta o doce do final de semana ou qualquer coisa do gênero se você não fizer tarefa. Então, cada um vai ter suas formas de criar hábitos e tal. Então, vale estudar um pouco de alguns exemplos de outras pessoas, mas é você sentar e fazer. Também tem que quebrar a inércia de não fazer.
Porque aí você vai criando o hábito, né, e vai chegando cada vez mais longe. Então, e evite algumas coisas. Isso também coisas que o Feng fala, né, no podcast dele. Assistindo tutoriais demais, colecionando referências. Então você entra e fica baixando 15 mil imagens porque você acha que algum dia você vai usar. Ele até brinca aquele parque de diversões abandonado na Rússia que você sempre acha que vai usar. Então, faz um projeto, quero fazer um parque de diversões abandonado. Aí você vai procurar parques de diversões abandonados na internet. E não, puta, deixa eu ficar guardando isso, quem sabe algum dia eu vou usar. Que isso aí na maioria das vezes não vai estar nem nas suas imagens depois. Hoje em dia a gente tem acesso à internet até no celular. Se você precisar de alguma coisa, você vai lá no Pinterest, você vai lá no Google, seja onde for, e procura as imagens. Não ficar navegando demais em redes sociais, buscando desculpas. Ah, cara, não vou começar agora porque agora ainda são 3h38. Vamos fazer assim, eu fico 22 minutos agora coçando e aí às 4 horas eu começo. Aí 4h03 você percebe que estava coçando e perdeu o time. Puta, não, 4h03, agora acho que eu vou começar 4h15, porque aí é hora quase, né, 15 minutos. Então, sabe, vamos lá, vamos ser justos e perceber quando a gente está buscando esse tipo de desculpa, né? O mesmo vale para feedback. Você não precisa do feedback a cada traço que você faz, cara. Sempre tem alguém que fica mandando 15 vezes mensagem. Pô, vê aí o que eu achei, o que eu fiz. Aí, eu acho que isso aqui tá errado. Aí faz 3 pinceladas. E aí, melhorou? Não, cara. Vamos questionar, sabe? Vamos. Se tá errado isso, vamos lá continuar e fazendo e tal. E nos fundamentos, muitas vezes você não precisa disso. Anatomia é anatomia, cara. Seja sincero com você. Tá bom? Tá bom igual o cara lá que você gosta? Não, não tá. Então tá ruim, cara. Não tô falando que só tem uma forma de fazer. Hoje em dia tudo que a gente fala vira extremismo, né? Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que seja sincero. Tô fazendo desenho de figura humana. Tá parecendo estranho? Tá parecendo estranho. Então tá errado. A gente vê a anatomia humana toda hora. Se tá estranho, tá errado provavelmente. Talvez você não saiba dizer porquê, mas vai fazendo outro. Vai tenta corrigir, lê espaços, lê o que for. Vê proporções médias. Por exemplo, no rosto humano, você está colocando o olho ali mais ou menos na metade da cabeça, ou você está colocando aquela regra de terços, né, que você consegue dividir. Isso são diretrizes que são médias, né? Não funciona para todo mundo, mas pelo menos dão uma direção. Se você está colocando o olho num terço aqui, porra, provavelmente vai ficar estranho, principalmente se você estiver buscando realismo. Então tente entender que perspectiva, por exemplo, é um conceito. Se está errado, ela está errada em termos de estudo, em termos de conceito. Então você não precisa pedir ajuda toda hora com relação a esse tipo de questão. Você tem que ir lá fazer e ir evoluindo, e ir absorvendo conteúdo. Não vai ser 3 dias de estudo de um tema que vão te deixar também proficiente naquele tema. Senta lá e faz, né? Ou dizer que o material não é adequado. Se eu tivesse a Cintiq 24 HD, eu seria o Craig Mullins. Com certeza. É bem assim mesmo. Lógico, os materiais fazem diferença sim. E tem materiais que são melhores, tem materiais que são piores. Seria hipocrisia falar que uma Wacom comparada, uma Intus comparada com, sei lá, qualquer outra. Mas, no começo, cara, não faz essa diferença toda. Entendeu? Os níveis de pressão, eu já vi várias pessoas falando, cara, eu acho que tem uma diferencinha, mas eu não consigo sentir tão bem assim. Então, vamos lá, vamos fazer. Você pode estudar desenho com lápis número 2 da escola, aquele que você compra 1.000 por R$10. E caneta Bic, entendeu? Que também é um outro material barato. E papel, sabe, rascunho reutilizado. Então, vamos parar de procurar problema e sim sentar e fazer, né? E o que nós tiramos disso tudo, né? Que não existe tanto essa questão de meu sonho é estudar na área. Existe, lógico, seria hipocrisia falar que não.
mas eu já sonhei várias vezes em estudar nessas escolas, mas que essa escola não vai salvar a tua vida, entendeu? Tem coisas que você pode fazer. Se você tiver dinheiro pra ir, cara, te invejo. Você vai ser super legal, você vai ter um ano super bacana da tua vida. Se não, não use isso como desculpa para não fazer. Porque eu acho que a gente tem muito acesso hoje em dia para muitas coisas, a gente consegue replicar muito do que está sendo feito lá fora. Então não existe fórmula mágica, mas também não existe caminho certo. Aquela escola também não é o único caminho que você pode seguir. Não existe um local ideal. Tem muita gente que vai para Art Center e não faz nada. O próprio Shady Safari fala isso, cara. Eu era um babaca naquela época, achava que sabia tudo e não fiz praticamente nada. Fiz lá o mínimo do mínimo. Então tem gente que vai para lá, tem grana e faz esse tipo de coisa. Desenvolver o olhar crítico é algo que vai levar tempo mesmo. Então, se você. E você vai ter que chegar lá sozinho. Também não vá fazer um curso com quem quer que seja, achando que você vai absorver em 10 semanas com aquele cara, ou em 10 meses que seja, você vai absorver toda a bagagem que esse cara tem. Não é. Você vai aprender um leve direcionamento, muitas vezes mais direcionado para conceitos concretos e objetivos, do que toda a prática do cara, experiência. E quem o cara é, você nunca vai absorver, porque é você nunca vai ser o cara, entendeu? O cara que você está espelhando. Você pode ser o cara. Tem os aspectos objetivos, que são algo que você vai aprender muito mais, de forma muito mais linear. Então, quanto você mais estudar, você mais vai aprender, que é o que a gente discutiu no primeiro vídeo. Seja profissional na sua atitude, né? Encontre pessoas parecidas com você e junte-se a elas, né? Ficou um pouco cortado ali pelo vídeo, mas é isso que está escrito ali atrás. Acumule conhecimento mais uma vez. Seja curioso, seja interessado e se divirta, né? Por fim, falando agora do projeto do Brushwork Atelier Online, o que eu quero fazer é isso. O Brushwork como blog e como canal de vídeo e como ferramenta expositiva, ele tem o objetivo de organizar a informação e trazer uma informação bacana para os leitores, né, para o seu estudo e etc. Agora o Brushwork Atelier Online, os grupos de estudo, vão ser muito mais a mão na massa. Então você fazendo e eu fazendo junto também, né? Eu vou voltar aos fundamentos, há muita coisa que eu já vi e vou revisitar, né? E que toda a informação que eu acumulei ao longo dos anos eu vou colocar nisso, né? Vou escolher os melhores livros que eu acredito para cada um dos tópicos que eu vá abordar. Nesse caso, principalmente do Design Studio Press, que é a linha que eu também quero tomar para o meu trabalho, mas eu acho que é uma linha também pouco explorada no Brasil. Eu acho que a gente tem muito mais foco no design para animação, por exemplo, principalmente nas escolas. É difícil a gente ter algumas escolas mais voltadas para esse concept art mais realista, assim. A gente tem quadrinhos, tem algumas coisas assim, mas tem menos dessa investigação desse lado, né? E a Design Studio Press eu acho que cumpre esse propósito. Lógico, eu também acrescento outros conteúdos ao meu desenvolvimento e também vou sugerir coisas, né? E o How to Draw eu acho que para desenho tridimensional é uma ótima estrutura. O terceiro vídeo dessa série vai ser discutindo especificamente o How to Draw, como eu dividi ele em 3 módulos que vão durar aproximadamente aí 12 semanas cada um. Então vão ser quase 9 meses de conteúdo, passados aí em quase um ano, com algumas pausas aí pra gente também assimilar o conteúdo e sempre tem fim de ano, alguns momentos assim que vão ser legais a gente dar uma pausa para não ficar a coisa para trás, que é o momento que está mais complicado das pessoas estudarem mesmo. Então a gente vai fazer isso, mas é um ano de estudo, de desenho. Então isso tem que ser levado dessa forma também. Se isso vai acontecer de novo, talvez eu faça outras turmas estudando o mesmo livro e discutindo de novo essas questões, mas eu não sei dizer. Então vai ser um momento que eu vou estar lá fazendo tudo durante a semana junto com
com todo mundo, isso vai depender muito de como a coisa acontecer, né? Então, o que eu vou oferecer? Eu vou oferecer um conteúdo em vídeo toda semana de conteúdo, né, que vai ter algumas semanas de pausa, mas a minha visão sobre aqueles assuntos do capítulo e complementando com todos os outros conhecimentos que eu tenha, a resolução de exercícios passo a passo, tem algumas que tem nos vídeos do próprio livro, mas eu vou fazer a maioria delas, se não todas, em português, comentando, refazer os exercícios, né? Não vou usar o material para falar por cima, não, eu vou refazer os exercícios mostrando um passo a passo, sugestão de outras aplicações e de outros materiais também de aprofundamento que a gente pode trazer. E um ponto importante para falar o livro será necessário. Eu acho que isso tem que ficar claro. Isso é uma coisa que eu conversei com o próprio Scott Robertson sobre quais eram as necessidades para fazer um curso baseado no livro dele, e a única necessidade é que eu fale para os meus alunos comprarem, e meus colegas de estudo e membros. Eu quero ter esse chapéu também de fazer parte do grupo, que eu acho importante, que eles comprem o livro. Essa é a única determinação dele. Então isso é importante. E aí a gente vai falar mais a respeito um pouco mais pra frente, quando estiver próximo do lançamento, né? Vão rolar algumas semanas aí, e provavelmente lá junto com o que seria a quarta semana desses lançamentos, eu vou lançar a maioria das informações e informações de preço, etc. Uma live por semana, então pra gente conversar especificamente e discutir todos os conceitos e dúvidas que surgiram durante a semana, e links, textos, imagens, coisas muito do brushwork até, que eu vou colocar ali debaixo, né, do guarda-chuva de conteúdos ali para a gente discutir também. Aquilo do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista de tarefas e assignments, o livro, principalmente o How to Draw e o How to Render, que é outro que eu tenho vontade de fazer, são recheados de exercícios para discutir, para fazer. Então eu acho muito importante a gente fazer cada um desses exercícios e aplicar além, fazendo mais coisas. Então eu vou trazer outras propostas de outros materiais, de outros livros, de outros tutoriais que eu fiz, de outros blogs e que tem sugestões de coisas parecidas. Do próprio Scott, às vezes, o material dele do Free Tutorial Friday é bem interessante para pegar alguns exercícios legais. Então sempre que for conveniente eu vou acrescentar mais do que o livro oferece. A apresentação é uma coisa que eu quero experimentar formas, né? Ainda não sei o quanto que isso vai ser possível com a comunidade, mas uma ideia que eu tenho é de, durante a live semanal, alguns dos membros que se dispuserem entrarem online também e a gente discutir os trabalhos deles do meu ponto de vista e do ponto de vista deles e de quem estiver online também, e lógico, todo mundo que estiver na live também poder dar o seu pitaco ali. Então é uma forma de algumas pessoas que quiserem discutir mais e também apresentar, conseguirem fazer o mesmo, mas também incentivarei todo mundo a postar os seus trabalhos no grupo. A gente vai ter um grupo exclusivo do Facebook secreto lá pra gente postar e ir discutindo, sempre com esse viés de gerar discussão e não de buscar confete, mas pra gente ir evoluindo aos poucos, né? Eu também não tenho palavra final nas coisas, o que eu não souber eu vou investigar, vou trazer a opinião de outras pessoas, vou perguntar para artistas mais que estão passos à frente no trabalho, o próprio Scott, quem sabe, se a gente tiver um grande número de pessoas, quem sabe a gente consegue que o Scott participe de alguma conversa, faça uma entrevista para o Brushwork ou qualquer coisa do gênero, e a gente fala um pouco desse projeto também. Incentivar que os membros se organizem também em grupos menores, né, e façam esses hangouts por Skype, apresentem o trabalho uns para os outros, que eu acho que isso é muito importante, porque esse grupo é só uma forma de fazer isso acontecer, mas depois, por exemplo, para o How to Render, quem for membro desse grupo não precisa fazer o How to Render se tiver entendido os conceitos e tivesse formado o seu grupo ali menor para estudar.
Lógico, será um prazer que todo mundo volte, que a gente converse tudo de novo e a gente passe mais quase um ano ali provavelmente estudando a parte de renderização e botando ali a mão na massa. Mas a ideia também é capacitar que você siga o caminho sozinho ou em grupos menores, que estejam lá sempre estudando e trazendo coisas novas, até questionando as coisas que a gente está fazendo e assim por diante, trazendo essa evolução, né? E o grupo de pessoas vão ser selecionadas, né? Primeiro que tem um preço, então isso já filtra a intenção de muitas pessoas. Não vai ser um preço barato, provavelmente, porque é um ano de dedicação. Estou tentando transformar isso em alguma coisa que seja bem acessível, principalmente porque não vou ter tempo de dar feedback para todo mundo individualmente, além da live, tentar cobrir exaustivamente os pontos, e a gente vai levar o tempo que for necessário para tentar passar por a maioria dos pontos que foram levantados durante a semana e as pessoas que trouxeram as questões para a gente discutir, mas também não dá para fazer isso para todo mundo. Mas o tema é em comum, desenho tridimensional, e esse foco principalmente na ilustração de entretenimento e no concept design. São assuntos que eu também estou estudando, também não falo que eu tenho palavra final dali, mas eu vou estudar e garimpar os assuntos com a criticidade que eu tenho feito no brushwork. Né? Se existe qualidade ali no material que estou fazendo, você pode ter certeza que aqui ela ainda vai ser mais criteriosa. Oferecer mecanismo e incentivar a interação, então seja uma ferramenta como o Facebook, um grupo secreto, ou outras ferramentas que eu já estou experimentando também para a gente usar, que seriam muito interessantes, ferramenta de voz, onde a gente consiga se juntar para estudar, ou o próprio Hangout, que dá para entrar 10 pessoas ali, mas a gente conseguir fazer vários para a gente discutir, etc. Tem vários mecanismos. A gente precisa primeiro juntar um grupo de pessoas interessadas para fazer isso, e lógico, essa monitoria, esse direcionamento e essa cobrança da minha parte, eu acho que é essencial para a coisa continuar. Todos os maiores grupos que eu vi funcionarem, eles tinham alguém ali dando a sequência nas coisas, né, para que elas não morram na mão das pessoas que estão fazendo. E incentivar grupos menores, que eu não vou estar incluído, mas que as pessoas busquem essa autonomia e evoluam por conta, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários aqui embaixo do vídeo, seja no YouTube ou seja na página desse vídeo, para a gente poder discutir um pouco mais a respeito desses tópicos. E sugestões são sempre bem-vindas, as críticas, coisas que eu posso ter me equivocado ou que você discorde. Eu acho que é legal a gente gerar esse questionamento para a gente chegar cada vez mais longe. Isso aí, pessoal. Obrigado para todos que chegaram aqui nessa 1h30 de conversa, e até o próximo vídeo. Falou!